Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário. O sistema urinário, vocês também já dão na aula de anatomia, fica até mais fácil para entender, tá? Para quem está chegando hoje na aula, meu nome é Adriana Matos, nós estamos no curso técnico de enfermagem e nós vamos falar hoje sobre os rins relacionados à nutrição. Então, os rins são órgãos, né? Que ele tem a função de excretar a urina, armazenar, excretar a urina e substâncias tóxicas produzidas pelo nosso organismo. Todos nós, quando nascemos, temos dois rins. Tem pessoas que já nascem com um rim. Aí você pergunta, ela tem condição de viver com um rim? Vive, ela vive com um rim. Um rim só tem condição de fazer o trabalho duplo, mas quem tem dois trabalha normal, os dois trabalham dentro da normalidade. Então, o sistema excretor, né, ou sistema urinário, ele é formado por dois rins, dois uréteres, uma bexiga e uma uretra. Esse é a classificação do sistema urinário. O sistema urinário, ou excretor, como a gente está falando, é o processo de eliminação de substâncias inúteis ou prejudiciais ao organismo. Por exemplo, a urina, ureia, creatininas. Então, todas essas substâncias que saem da urina são substâncias que devem ser eliminadas. Porque quando as pessoas, às vezes, passam da hora de ir ao banheiro fazer, né? Sente a vontade de a urina, sinaliza que precisa sair, a pessoa segura a urina, ou não pode, ou tá trabalhando, não quer levantar. Aquela urina, ela acidifica o rim, né? Porque ali é substâncias que não é saudáveis, e aquela acidificação causa infecção urinária. É uma proliferação da bactéria, né? Então, o que é excreção? Produtos de excreção são chamados de catabólicos, que são produtos finais do metabolismo. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores o que é metabolismo? Então, o metabolismo é a quebra, né, de substâncias, tanto no metabolismo das vitaminas, como aqui no metabolismo do sistema urinário. No sistema urinário, o metabolismo são quebra de substâncias finais, né, que precisa ser eliminada. Então, quais são elas? A água, os sais, os gás carbônicos. Junto com esses sais aí, a gente já falou que a ureia, a creatinina, a amônia, ácido úrico, tudo isso é eliminado. Nossas células produzem muitos resíduos que devem ser eliminados do organismo. Esses resíduos são chamados de excreção. Então, quando ele junta aquele organismo lá, aqueles resíduos que não devem ser mais absorvidos, não tem mais nada para absorver, ele vai para a bexiga para ser eliminado. Excreta, chamada de resíduos das atividades metabólicas. Então, os resíduos das reações químicas que ocorrem no interior das células podem ser eliminados pelo sistema respiratório, que é pelo ar, pelo suor e também pela urina. Os rins, que pode ser chamado de purificadores do sangue, órgão que produz a urina, o nosso rim. Então, ele armazena a urina. Todos nós possuímos dois rins que são de cor vermelho escuro, com forma de um caroçozinho de feijão, mesmo formatinho do caroço de feijão, só que ele é maior, né? Medindo aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Eles estão situados na cavidade abdominal, ao lado da coluna vertebral. E possui duas margens, né? Eles são a margem côncava e outra conexa. Ele tem a margenzinha conexa, né? E a côncava, que é parecido o formato do caroço de feijão. Quais são as funções dos rins, que a gente vem falando desde o início? Ele excreta resíduos metabólicos, excreção de substâncias exócrinas, que são as drogas e as toxinas, regulação da pressão arterial, ele regula a pressão. Por que os remédios para a pressão arterial? Eles são diuréticos, porque ele faz com que as pessoas urinem, com essa saída da urina, a pressão, o fluxo da pressão diminui. Produção de fator eritropoético renal, ou a mesma coisa de eritropoetina. Produção da forma ativa da vitamina D, ela produz no rim. Realização de glicogênese,
que é quando a gente forma uma nova ação glicógica, principalmente quando está em jejum prolongado. A pessoa está em jejum prolongado, né? Então existe o quê? Uma fome, uma necessidade alimentar. Aí o organismo, naturalmente, ele produz uma nova, chama nova glicose, glicogênese, para fornecer energia para o nosso corpo. E quem faz isso? O nosso rim e o fígado também. Então, o sistema urinário, ele tem duas funções básicas, né? Filtrar e eliminar substâncias indesejáveis do nosso organismo. Então, ele tanto filtra como elimina substâncias. Ele é o sistema, é sua função básica. Quais são os órgãos que competem? Os rins, uréteres e bexiga urinária também. Os uréteres, a bexiga urinária e uretra, eles fazem parte das vias urinárias, né? As vias urinárias têm os uréteres, que são dois tubos musculares compridos e finos. Coletar a função formadora por rim é a função do uréter. Então, o uréter, que é aquele tubozinho, não sei se vocês observam o formato do rim, né? A gente tem dois rins, e ao formar o rim, ele desce assim dois tubos. Esses dois tubos são chamados de uréteres. Qual é a função? Coletar a urina formada nos rins e transportar até a bexiga. Então, ele coleta, transporta e armazena na bexiga. A bexiga urinária é a bolsa muscular onde desemboca os uréteres. Então, ele vem lá, é o canal, localiza-se na cavidade pélvica, na região, né, ali da região inferior do abdômen. A sua função é armazenar a urina. Então, qual é a função da bexiga? Armazenar a urina. A bexiga urinária reserva em média de 200 a 300 mililitros de urina, mas pode conter, se necessário for, até 800 mililitros de urina, né? Dependendo, como eu falei, quando a gente armazena, mas quando ela já está com 200 a 300, ela já sinaliza. Uma curiosidade, vocês sabiam que uma pessoa adulta chega a eliminar em cerca de 1,5 litro de urina por dia? Né? Cada vez que vai, se você for fazer esse somatório, dá. Por isso que a gente tem que tomar a água progressiva, a retirada da urina. Foi ao banheiro, toma a água, repõe ali o trabalho do rim. E o uréter, que faz parte também da urina, é um tubo muscular que conduz a urina da bexiga urinária ao meio externo. A uretra feminina só conduz urina. A uretra masculina, ela tem duas funções. Além de conduzir a urina, ela também conduz a espermas. Então, a uretra feminina só tem uma função. E a uretra masculina, duas funções. Porque além de conduzir a urina, ela também conduz a esperma. Então, aqui é resumindo para vocês visualizar a imagem. Se a gente estivesse na sala de aula, eu iria fazer essa imagem lá para explicar melhor para vocês. Como a gente está mandando a aula gravada, né? Vou explicar aqui para vocês entenderem. Então, o sistema urinário, ele é formado pelo rim, que a gente pode visualizar o nosso rinzinho aí. Aqui é a parte do rim, como se ele tivesse cortado para a gente visualizar interno. O rim, tá vendo essas chamadas de pirâmide glomerular, onde é armazenada a urina? Imagine uma laranja, aqui ó, um formato de uma laranja. Quando você contrai a laranja, automaticamente você contrai o líquido, e assim é o nosso rim. Quando a gente contrai aqui, ó, para a urina sair, essas pirâmides glomerular, ela é acionada para liberar a urina. Ó, aqui o canal da uretra, ó, chegando na bexiga. Quais são as doenças relacionadas ao rim? A gente vai ver que as doenças, elas são dadas aqui, ó. Ela tem nefrite, ela tem cálculo renal. Existem muitas doenças relacionadas ao rim. Então, o que é que dá saúde ao rim? Na parte nutricional, água, frutas ricas em água, como melancia, melão, laranja, tangerina. Alimentos que prejudicam o nosso rim são alimentos que são acidificados, cerveja, refrigerante, pimenta, vinagre, tudo que são ácidos, porque vai entrar aqui e vai ser metabolizado, né? E isso pode causar uma agressão ao rim. Então, tem a região pelve-renal, tá? A região pelve-renal, que é essa regiãozinha aqui, ó, que é na região pélvica aqui do rim. A bexiga urinária, que a gente está vendo aqui, que é essa aqui embaixo, tá vendo a bexiga? E o uretra,
que está em corte, que é a nossa uretra, que é isso aqui, ó. Uretra já é esse canal no final, tá vendo? Essa bolsa é chamada de bexiga urinária e aqui o canalzinho que vai sair, né, na parte urinária já, que vai liberar a urina, é chamada de uretra. As glândulas adrenais, que são essa região aqui, ó, umas glândulas adrenais, que é sinalizada acima do rim. Artéria e veia do rim é essa aqui, ó, tá vendo a artéria? Artéria e veia renal. A veia cava inferior é essa veia azul, tá vendo essa azul, esse nazinho azul é chamada de veia cava inferior. Essa vermelha mais salientada aqui embaixo, que tem um sinalizador do 10 aqui, ó, ela é a aorta abdominal, veia aorta. Aqui embaixo, essa parte aberta aqui, formando, né, um V de cabeça para baixo, ele é artéria ilíaca comum e a veia normal. A parte, esse sinalizador aqui, 12, lá em cima, que tá bem apagadinho, é o nosso fígado, tá vendo? Uma parte bem escurinha, marronzinho, é o fígado, que ele faz parte da glândulas anexa do sistema digestório que nós falamos, os rins, o pâncreas e o fígado faz parte. E o 13 aqui, ó, intestino grosso, essa parte aqui bem atrás, tá vendo? Sinalizado bem apagadinho, mas você já deu na aula, dá para lembrar, intestino grosso. E o 14 é a região pelvis, que é aqui na região pélvica, que fica sinalizado aí nos órgãos masculinos, né? Tanto da feminino, que é os órgãos genitais feminino, como masculino, está na região. Aqui foi uma explicação da imagem renal para vocês entenderem melhor. Então, a urina se forma no interior dos néfrons, como eu falei com vocês, que os néfrons é aquela cápsulazinha do rim, em tubos curvos e microscópicos que a gente visualizou. Internamente, cada rim contém 1 milhão de néfrons. Deixa eu voltar aqui para vocês verem a imagem. Aqui, ó, néfron é isso aqui, ó, essa partezinha assim, cheia de néfrons. E tem 1 milhão de néfrons cada rim. Cada néfron apresenta duas partes principais chamadas cápsula glomerular e os tubos renais. A cápsula glomerular continua no tubo contorcido, né? Aquele tubozinho do rim que se prolonga numa alça em forma de V, de U, chamado de alça néfrica, né? Aquele Uzinho assim formado. Nessa alça segue um outro tubo contorcido chamado distal, que é um distante e um proximal, que está aqui para vocês visualizar, né? Essa partezinha aqui, tá vendo essa parte maior? É como se eles tirassem daqui, ó, dessa região, só dessa região para explicar a vocês. Então, aqui é o tubo glomerular, tá vendo? Ele tem essa parte de um U, aqui ele vem, volta. É porque a urina, ela entra, ela é metabolizada, é tirada as toxinas e depois ela volta para o nosso corpo limpa, né? Tirada todas as toxinas. A urina se forma nos néfrons, basicamente em duas etapas, a filtração glomerular e a reabsorção renal. Como eu falei com vocês, ela vem reabsorvendo sem substâncias químicas. A filtração chamada glomerular, ela ocorre na cápsula glomerular em consistência no extravasamento de parte da plasma sanguíneo do glomérulo renal para a cápsula glomerular. Esse líquido extravasado é chamado de filtrado, porque ele já entra limpo, né? As substâncias úteis ao organismo, então é chamado de filtrado. É uma substância úteis ao organismo que é chamado de ureia e ácido úrico, também água, glicose, vitaminas, aminoácidos e sais minerais, porque nós precisamos de tudo isso, mas dentro de um valor que não vai afetar o nosso trabalho renal nem nossa corrente sanguínea. Então, o rim pega todo o líquido ali que a gente é absorvido, que passa pelo corpo, que vai trazendo toxinas e tira só a substância necessária ao organismo trabalhar. Então, como é que se dá a reabsorção renal? É o processo que ocorre nos tubos renais, onde há retorno ao sangue das substâncias úteis ao organismo presente no filtrado. As substâncias úteis são retiradas do filtrado pelas células dos tubos renais.
Depois passam para os vasos capilares sanguíneos que envolvem os tubos renais. É um processo que o rim faz. As substâncias tóxicas ou resíduos como a ureia, o ácido úrico, o excesso de sais minerais, um pouco da água, né, permanecem nos tubos renais formando a urina. Então, a principal excreta humana é a ureia, formada principalmente pelo fígado, sendo filtrada pelos rins e eliminada na urina ou pelo suor. Então, a gente, quando faz o exame de sangue, a gente não vê lá a dosagem da ureia, tem que estar dentro da normalidade. Quando a ureia está em excesso, o fígado não está metabolizando bem e manda para o rim. Aí o rim não consegue eliminar o total da ureia e fica armazenado. Aí dá um excesso de ureia que precisa ser tomado líquido para eliminar, né? Fazer algumas terapias. Vocês sabiam que a urina é formada aproximadamente por 95% da água que a gente ingere? Então, aqui está o rim, né? O canal da uretra, tá vendo? E aqui a bexiga. Então, a urina é formada nos rins. A urina sai dos rins passando pelos uretés, que é esse canal que a gente explicou no anterior. A urina é armazenada temporariamente na bexiga. E, por último, a urina é expelida para o meio externo através da uretra. Esse canalzinho aqui, ó, é a uretra, que vai ser eliminado a urina. Quando a bexiga está cheia, quem é que sinaliza? É o nosso hipotálamo. Ele sinaliza que a ureia tá, a bexiga está cheia, as paredes da bexiga estão cheias. Ela manda um sinapse cerebral e o cérebro comanda a abertura, que é a vontade de ir ao banheiro, né? Eliminar a urina. Uma fisiologia renal, que a gente faz um resumo aqui, é o néfron, consiste em uma urina única, chamada unidade glomerular, que é tubular, o glomérulo, que é o chamado de filtrados, e os túbulos, que é reações e secreções que os túbulos eliminam do rim. Então, essa é a fisiologia renal. Como identificar uma doença renal? Então, lesões diferentes componentes da sistema urinário. Então, como é uma lesão? É quando há algo que atinge o rim que ele não trabalha, como a gente falou, com as suas funções, comprometendo as outras partes do organismo. Inspeção visual simples, como às vezes as pessoas sentem dores no orifício do pênis, a uretra externo, quando a urina sai ácida, sente no canal da urina, tanto a mulher como o homem. A vulva e a abertura uretral também pode ter. O ato físico da micção, o aspecto da urina, você pode visualizar uma doença, se a urina está vermelha, se a urina está escura, se a urina está clara, né? O exame físico é cor, odor e densidade. Então, chama urinálise, que é uma análise pela urina. Você vai verificar a cor, o odor, aí você diz, poxa, essa urina está ácida. Algo não está normal, vou tomar mais água, não é assim? Desculpem. Essa análise da urinálise, ela é chamada de um exame químico. O pH também a pessoa pode visualizar pelo pH. Se existe proteína na urina, também é uma doença chamada proteinúria. Glicose na urina também é sinalizado uma diabetes, né? Um excesso de glicose no corpo. Acetona na urina também, através do exame de sangue, né? Bilirrubina, sangue na urina, urobilogênese, que é um excesso de uma célula na urina, que também sinaliza uma doença, e é feito pelo exame de sangue. E a bioquímica sérica, né, que a gente visualiza também quando você faz o exame de sangue, e lá tem sódio, potássio, mineral, cálcio, fósforo, você está visualizando se ele está dentro da normalidade. Se ele estiver acima ou abaixo, é uma doença do sistema urinário, precisa ser tratada, né? Porque o rim só funciona quando esses minerais estão dentro da normalidade. Então, a proteinúria, né, na urina é um excesso de proteína. Tantas pessoas renais, ela pode ter proteinúria, porque não elimina suficiente a proteína. É uma concentração a mais, né, na urina. Pode ter uma concentração a mais de creatinina, através, quando você visualiza, né? Qual é o normal da nossa creatinina? É menor que 1, então tem que dar 0,8, 0,6. Quando dá mais, é diagnosticado uma doença renal, tá? Então, a gente visualizou aqui a nossa aula do sistema urinário e quais os alimentos
são saudáveis para o sistema urinário, principalmente a água e alimentos ricos em água. A gente usar frutas, verduras, ter cuidado também para não cair, né? Porque quando a gente é ocasionado uma pancada, também pode lesionar o nosso rim. Se sentir dores no rins, parar para fazer uma ingestão de água a mais, né? Usar alimentos que não são acidificados e assim fornecer saúde para os nossos rins, tá? Porque nossa saúde é muito importante, porque principalmente o rim é o quê? A alma do corpo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e aqui finaliza a nossa aula do sistema urinário.